paz do Senhor, adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos, nossos adolescentes, nossos queridos professores, nossos queridos visitantes que nos acompanham, aqueles que porventura estão vendo essa aula hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos à sala dos adolescentes na nossa aula de EBD desse domingo. Glória a Deus, é uma alegria podermos desfrutar, dessa graça de estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Amém? A nossa lição de hoje tem por título Cremos na atualidade dos dons espirituais. Glória a Deus. Vamos orar para dar início à nossa aula, então? Pai Santo, te agradecemos por mais essa manhã na Tua presença, ó Pai. Pedimos para que o Teu Espírito Santo possa conduzir todas as coisas, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, ó meu Pai, que possamos aprender mais de Ti, que o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor, de todo o pecado, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa conduzir a nossa vida em todas as coisas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas maravilhosas bênçãos sobre nós. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês estejam aí já de posse do nosso material, de uso, aquele que vocês sempre tem em mãos, que é a nossa revista, a nossa Bíblia devocional, um caderninho, uma caneta para fazer as anotações. Podem participar no chat, como a gente sempre fala com vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas, usem o chat, podem ficar à vontade para isso. Quero pedir a vocês também que estejam de posse da sua oferta, na casa do Senhor. Nós sabemos que devemos ofertar na casa do Senhor, vocês têm já por hábito ofertar na casa do Senhor, glória a Deus por isso. Então, que vocês possam estar usando as nossas ferramentas, o Pix, o PicPay, o depósito em conta, na conta da igreja, ou estão trazendo logo mais à noite a sua oferta e entregando aqui na tesouraria da igreja. Glória a Deus pela vida de vocês, pela contribuição que vocês sempre dão à obra do Senhor. Amém? O nosso textuário, adolescentes, está no nosso devocional, na página 242, é no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, página 242, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vamos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Vamos ler mais uma vez? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus pela sua palavra. Como já dissemos aqui, a nossa lição de hoje vai tratar sobre a atualidade dos dons espirituais. Mas será, adolescentes, que nós sabemos o significado da palavra dom? Vocês sabem? O significado, a gente ouve muito falar em dons, os dons espirituais, mas nós sabemos qual é o significado dessa palavra? Qual a sua relação com a prática da vida cristã? Dons, adolescentes, são dádivas divinas, manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo de Deus à igreja, para que a igreja cumpra a sua missão, para que a igreja
proclame o Evangelho de Jesus com graça e poder a toda criatura, até que o noivo venha buscar a sua igreja. O nosso objetivo hoje para essa lição, adolescentes, é o de estudar a atualidade dos dons espirituais. É sobre isso que vamos falar. Esses dons, eles são sim para os nossos dias, adolescentes. Esses dons estão disponíveis para a igreja hoje. Não há na Bíblia nenhum versículo, nenhum sequer, que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Nós vamos ver sobre isso nos tópicos da nossa lição. Vamos então aí, na revista de vocês, o nosso primeiro tópico, dons do Espírito. Nós já entendemos então que o termo dom quer dizer dádiva, é um presente, dom é uma oferta. Os dons são recursos concedidos por Deus para nos fortalecer, para edificar e para unir a igreja do Senhor. Os dons não são talentos naturais que nós temos, adolescentes. Eles não são habilidades ou competências humanas. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja. Através desses recursos, Deus revela o seu poder e sabedoria a nós, para que recebamos e usemos em prol do outro. Amém. Em prol do próximo. Portanto, se temos um dom, nós devemos usá-lo em benefício da Igreja de Cristo aqui na Terra. Usá-lo com humildade e com muito temor a Deus, adolescentes. Nós não podemos nos orgulhar ou nos portar de maneira arrogante, de maneira autoritária no exercício dos nossos dons. Os dons, eles são concedidos pela graça de Deus e não por mérito nenhum que nós tenhamos. Amém? É uma capacidade dada pelo Espírito ao crente, para que ele desempenhe uma função no corpo de Cristo. Os dons também, eles não são distribuídos conforme o nosso querer, não é segundo a nossa vontade, mas eles são distribuídos segundo a vontade soberana do Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo distribui soberanamente, conforme a vontade dele, dons espirituais a nós. E são desenvolvidos esses dons em nós na medida em que utilizamos para a glória de Deus e para a edificação dos santos. Nenhuma igreja pode conceder dons a seus membros. Esses dons, eles vêm do céu e não da terra, adolescentes. Eles emanam de Deus, não emanam dos homens. Nós não podemos também, adolescentes, confundir os dons espirituais com o fruto do Espírito. Nós já estudamos sobre o fruto do Espírito aqui na nossa aula da EBD. Então, embora tanto um quanto o outro são obras do Espírito, a fonte é a mesma dos dons do Espírito e do fruto do Espírito, nós não podemos confundi-los. Aquele em quem o Espírito Santo habita, esse vai produzir o fruto do Espírito. O fruto, ele tem que estar presente na vida de
todo aquele que foi salvo pela graça. Vamos lembrar um pouquinho quais são os frutos? Amor, né? Alegria, bondade, benignidade, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Esses são o fruto, né? Lembra que a gente até estudou? O fruto é como se fosse uma laranja, uma tangerina, que tem vários gomos. É um fruto com vários gomos, né? A gente já estudou isso aqui, que formam o fruto do Espírito: amor, alegria, bondade, paz, domínio próprio, mansidão, fidelidade. O fruto, adolescentes, ele tem a ver com o caráter de Cristo produzido no cristão. O fruto, ele me faz ser mais parecida com Cristo. Ele te faz ser mais parecido com Cristo. Os dons, eles são perfeitos. Eles vêm do alto. O fruto, ele precisa amadurecer. Ele vem do nosso coração. Os dons, eles falam, adolescentes, de serviço. O fruto fala de caráter. O fruto é gerado em nós. E os dons, eles são concedidos a nós. Os dons, um dia, vão terminar. Mas o fruto continuará pela eternidade, na nossa eternidade com Cristo. Nós podemos ver isso no 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, página 246, um pouquinho à frente aí de onde nós lemos o texto áureo. Vamos abrir? 246 do nosso devocional, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Amém? O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Glória a Deus pela sua palavra. O segundo tópico aí da nossa lição, conceituando os dons espirituais. Em primeiro lugar, adolescentes, nós temos que deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Nós não podemos analisar a manifestação do Espírito Santo, assim como se ele fosse um aparelho eletrônico, sabe? Que nós conseguimos dar comandos. Liga, desliga, que nós podemos ir lá e configurar. Não, não é assim que funciona com os dons. O Espírito Santo, ele não marca dia, ele não marca a hora, ele não marca o mês em que ele vai se manifestar. Para se fazer presente em nossas vidas, ele faz da maneira como ele quer, na hora que ele quer, no dia que ele quer. Ele é concedido quando há necessidade, adolescentes. Ele é concedido quando ele vai ser útil à igreja. Para se Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Podemos abrir Mateus 28, 19, página 132, por favor. 132 do nosso devocional, Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Foi a ordem de Jesus para os seus discípulos. Eles deveriam, então, compartilhar o conhecimento que receberam de Jesus com toda a criatura. Assim como Cristo fez deles discípulos, eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Mas vamos pensar um pouquinho. Como isso, adolescentes, seria possível a 12 homens simples? Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, nós sabemos disso. Pessoas sem estudo, pessoas que mal falavam, talvez, o seu próprio idioma. Vamos pensar. Humanamente, adolescentes, era impossível aos discípulos cumprir essa ordem de Jesus. Porém, junto com a ordem, Jesus deixa também uma promessa para os seus discípulos, que nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, página 19 do nosso devocional. Gostaria que vocês abrissem, página 19, Atos 1, versículo 8. Vamos ler? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Agora sim, com esse poder que eles receberam, o poder do Espírito Santo sobre eles, eles conseguiriam realizar a obra que Jesus deixou para eles. Glória a Deus. Vamos ver então como se manifestou o poder prometido a eles. 1 Coríntios 12, 8, 242 de novo. 242 eu vou ler aqui com vocês. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Amém? Vamos ver como se manifestou o poder que foi prometido a eles. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Quando Paulo escreveu, adolescentes, aqui sobre os dons espirituais, ele não tinha o objetivo de classificar os dons como manifestações, possíveis do Espírito Santo. Não era esse o intuito de Paulo aqui. Ele não queria classificar os dons como manifestações possíveis do Espírito em sua vida e na vida da igreja. Paulo simplesmente citou as maravilhas que o Espírito Santo distribuiu para cada pessoa que fez parte da Igreja de Cristo. O objetivo do uso desses dons é o benefício comum, a utilidade na igreja, como nós já falamos aqui. Edificar o corpo de Cristo e auxiliar a vida de adoração do crente. Os dons não são para elitizar o crente adolescente.
eles não são atestados de santidade. Eles também não transformam as pessoas em super espirituais. Não é essa a utilidade dos dons. Ele não transforma as pessoas em superiores às outras, melhores que as outras. Eles não são para exibição. Eles são para a glória de Deus, adolescentes. O mérito será sempre do Senhor Jesus, sempre. E um dom, ele também não é mais importante do que outro dom. Cada um tem a sua área de atuação. E todos os dons, adolescentes, eles são necessários à Igreja de Cristo. Cada um recebe um dom. E todos trabalham para o benefício mútuo da Igreja. A revista cita, vocês podem acompanhar aí comigo, os principais dons de caráter espiritual mencionados por Paulo aqui na Carta aos Coríntios, como nós acabamos de ler. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar aí falando sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Discernimento inspirado, adolescentes, nas coisas sobrenaturais e humanas. Não se trata de qualquer esforço humano em se conhecer a sabedoria divina. É manifestação sobrenatural de Deus. Não é fruto da nossa inteligência, não é fruto do nosso conhecimento, que adquirimos com os nossos estudos, com a nossa experiência, não é alguma habilidade natural que nós temos, é conhecimento que ultrapassa todos os sentidos humanos. É a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. Pode envolver também a palavra de sabedoria e do conhecimento, pode envolver também uma situação específica da vida de uma pessoa, em que Deus concede respostas ou conselhos pelos quais o raciocínio humano jamais chegaria. Nós podemos ver isso em Atos 5, Atos capítulo 5, nos fala sobre Ananias e Safira. Eu não vou ler agora, que é uma leitura um pouquinho extensa, mas depois vocês podem ler Atos 5, de 1 a 10. Nessa passagem, aqui é exposto o engano pelo qual Ananias e Safira se deixaram levar. Ananias e Safira, como nós sabemos, eles mentiram a Deus. E Deus revelou essa mentira deles a Pedro. Deus, adolescentes, ele não tolera as obras do diabo dentro da igreja. Outro exemplo da palavra de sabedoria que nós podemos tomar aqui está também no livro de Atos, no capítulo 6, dos versos 9 e 10, que é a exposição da escritura realizado pelo diácono e primeiro mártir da igreja, Estevão. A palavra nos conta que os sábios da sinagoga não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, o primeiro mártir cristão. A palavra nos diz que os sábios da sinagoga não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Glória a Deus, né, adolescentes?
exemplo de palavra de sabedoria. A fé, outro dom nos mostrado por Paulo. A fé, nós sabemos, adolescentes, é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Está registrado na palavra do Senhor, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Essa é a definição bíblica sobre a fé. Mostra a total confiança e dependência em Deus, que é poderoso para fazer todas as coisas. A fé, como dom, porém, ela é distinta da fé salvífica, da fé que nós recebemos por ocasião da nossa conversão. E ela também igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé, adolescentes, é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transferem a esfera natural. Entende? Coisas que transferem a esfera natural da vida, coisas extraordinárias. Como nós podemos ver também em Hebreus 11, o versículo 30, que fala que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Por mais que a muralha fosse grande, adolescentes, as dificuldades fossem muitas, eles creram. Glória a Deus. Eles creram de uma forma sobrenatural, com uma fé milagrosa, dessa fé que nós estamos tratando aqui como dom. Uma fé milagrosa para aquele momento que eles estavam vivendo, para aquela situação que eles estavam vivendo. E aqueles muros caíram por terra. Glória a Deus. Dom da fé. É receber o milagre. Esse é um dom passivo. É receber o milagre. Curas divinas. Milagres de cura. Dons para curar a enfermidade das pessoas por meio divino. Deus é quem cura. Glória a Deus. São manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem todo o poder, que Deus tem poder para sarar todas as doenças. Milagres e operação de maravilhas. Realiza obras extraordinárias além do poder humano. Essas manifestações interferem nas leis da natureza. Altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado, adolescentes, por operações de maravilhas. Jesus, ele, por exemplo, repreendeu o vento e o mar. E eles logo se aquietaram, como a palavra nos diz no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Vamos ler? Página 44 aí do nosso devocional, página 44, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos do 23 ao 27. Diz assim a palavra: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto
pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Outros exemplos, adolescentes, que nós também podemos aqui citar, né, desta operação de maravilhas no ministério de Jesus, é o exemplo da ressurreição. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Podemos citar também a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, que estava morto já havia 4 dias. Nosso Senhor, ele tem todo o poder sobre a morte, adolescentes. Não há impossíveis para o Deus que servimos. Jesus, transformando a água em vinho, é outro exemplo de operação de maravilhas. Esse, adolescentes, é um dom que produz milagre na vida do outro. Eu falei para vocês que a fé é um dom que recebe o milagre, um dom passivo. E o dom de milagres e operações de maravilhas é um dom que produz milagre, é um dom ativo. Amém? Dom de profecia é transmitir aos outros o sentimento, o pensamento e o desejo de Deus para as suas vidas. O dom da profecia pode converter o coração de um pecador, quando lhe é revelado os segredos do coração. O dom da profecia é tão importante, adolescentes, para o crente, que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, ele exortou que nós o buscássemos. De tão importante, ele nos exortou a buscar o dom da profecia. Discernimento do Espírito é uma capacidade sobrenatural dada ao crente por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. É reconhecer, adolescentes, e interpretar o que vem da parte de Deus, dos homens também, ou do diabo. Uma profecia, por exemplo, adolescentes, ela pode ser fruto da ordem divina, nós sabemos disso. Mas ela também pode ser fruto da mente humana. Ou ela pode ainda ter uma origem maligna. Jesus, ele conhece o segredo do coração do homem. Já nós, adolescentes, nós não conhecemos. Nós precisamos que o Espírito Santo nos revele a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. E esse é o discernimento que o Espírito nos dá. Aleluia. Variedade de línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito dada ao crente para falar línguas desconhecidas, mas que edifica maravilhosamente o espírito do cristão diante de Deus. Esse não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, adolescentes. O Senhor, ele continua abençoando a sua igreja com esse dom. E cremos que ele vai fazer assim, dessa mesma forma, até a sua vinda. É um dom tão útil, o dom de variedades de línguas, a nossa vida pessoal, hoje, como foi útil no tempo da igreja primitiva.
e a interpretação de línguas, que é a capacidade de interpretar a própria língua desconhecida ou a língua desconhecida falada por outra pessoa, que também é capacitada pelo Espírito Santo. Então, esses são os dons que Paulo nos fala, que a revista trouxe aí em destaque. Passando agora para o nosso próximo tópico, o tópico 3, eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Aleluia, glória a Deus. Os dons espirituais, adolescentes, eles são atuais. Eles estão disponíveis para a igreja do Senhor. Hoje, estão disponíveis hoje, como eu acabei de falar, como eram disponíveis para a igreja primitiva, da mesma forma. Nós precisamos crer, adolescentes, na atualidade dos dons, na atualidade das manifestações do Espírito. Nós precisamos crer no batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos crer nos dons espirituais que Deus, pela sua infinita e amorosa graça, concede a cada crente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, os dons, eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência nossa com Cristo. Os dons podem ser concedidos quando nós somos batizados no Espírito Santo, pode ser concedido no início da nossa fé. Ele pode ser concedido em qualquer momento ao longo da nossa carreira cristã. Todos nós, adolescentes, devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Precisamos rogar ao Pai dons da sua parte, que Ele nos dê dons. E nós precisamos aguardar essas promessas de Deus, sabe como? Em oração, em leitura da palavra, entoando louvores a Deus. O nosso relacionamento com o Pai, adolescentes, ele precisa ser aperfeiçoado. O Espírito Criador, ele deseja usar crentes comprometidos com Jesus, com o seu reino. Busque, adolescentes, os dons espirituais de todo o seu coração. Busque os dons espirituais. A graça de Deus, ela está disponível. Disponível para quem busca. Aleluia. E precisamos buscar com sinceridade, com quebrantamento de coração. Ainda hoje, o Pai dispensa aos filhos preciosos dons. Sejamos, então, instrumentos disponíveis para Deus. Amém? Concluímos, então, nessa lição, adolescentes, que a manifestação dos dons espirituais vai continuar todo o tempo em que a igreja peregrinar aqui na terra. Ou seja, até a volta de Cristo, as manifestações dos dons espirituais vão continuar acontecendo. Essa é uma verdade pentecostal, adolescentes. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como a igreja necessitava do poder de Deus nos dias dos apóstolos. A missão da igreja, adolescentes, ela continua sendo a mesma, não mudou. Hoje não é diferente do que era antigamente. Nós dependemos do poder sobrenatural do Espírito Santo e nós devemos desejar uma vida plena do Espírito Santo de Deus, buscando com zelo, buscando com cuidado a capacitação concedida por Ele. Tenhamos, adolescentes, uma vida santa diante de Deus. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com o nosso Pai. Pois quando nós nos aproximamos de Deus, adolescentes, Ele se aproxima de nós.
Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus pelas suas maravilhas, pela maravilhosa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Graças a Deus. Glória a Deus por essa aula. Vou orar, vamos orar agora para encerrarmos a nossa aula. Amém? Ó Pai Santo, graças te damos, ó Pai, pelas suas maravilhosas graças dispensadas sobre a nossa vida, Senhor, porque o Senhor se preocupa conosco, porque o Senhor cuida de nós, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, aquece os nossos corações, Senhor, pelas Suas manifestações, Senhor, através das nossas vidas, ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos usa, Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. Faça a Tua obra primeiro em nós, Senhor, e depois através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos cheios, Senhor, da Tua graça, que as Tuas misericórdias, Senhor, nos acompanhem todos os dias e que nós possamos cumprir a missão para a qual o Senhor nos destinou aqui nessa terra, Senhor meu Deus, pregar o Evangelho de Jesus. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero
fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. 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 Eu quero viver